Sejam bem-vindos. Bom, como vai ficar gravado, vamos falar sobre esse assunto, né? Muita gente fala, eu vejo muito esse tipo de conversa, né, de que a vida da pessoa, ela fundamenta a vida espiritual dela por religião, né? Toda vez que, quando se fala em, sua vida espiritual, eu sou isso, eu sou católica, eu sou kardecista, eu sou não sei o quê. Vida espiritual não tem nada a ver com isso. Não tem absolutamente, nem passa perto disso. Quem tem religião, né, está submetido às regras de seres humanos que estabelecem lá crenças, doutrinas, porque se a pessoa não estiver dentro daquela crença, daquela doutrina, está fora. Então, quando eu digo que passa longe, é porque eles não têm conexão nenhuma com a espiritualidade e ficam inventando aquelas coisas, né? Eu costumo dizer que religião é uma reunião de pessoas que discutem Deus. Discutem a existência de Deus, discutem a manifestação de Deus, discutem Deus. Eu digo sempre que espiritualidade é Deus vivo, é existir Deus dentro de você manifestado. Deus não precisa ser estudado, discutido, ele precisa ser vivido. Então, religião, a proposta não é essa, é geralmente um líder, um guru que fica lá puxando as cordinhas e dizendo quem manda aqui sou eu, você vai ter que acreditar naquilo que eu acredito. Se você ousar pensar diferente, obviamente ele vai passar, né, um rodo em cima de você e dizer que você é um rebelde. Então, para começo de conversa, quando se fala em conexão espiritual, não se fala em religião. Nem passa perto. Eu conheço a maioria delas e sei como é que elas são regidas. Sei como é que essa banda toca. Como é que eu comecei a descobrir isso? Desde muito cedo na vida, desde criança. Sem ninguém me ensinar nada, eu comecei a ver muito cedo, né, com 5, 6 anos de idade, talvez até antes, comecei a ver um monte de coisa que ninguém via. Minha família nunca foi voltada, né, à religião. É aquela coisa do catolicismo, batiza, né, e vai lá para missa eventual, né, missa de morto, aquelas coisas que a gente já sabe, né, aquele católico de boca, né. Não havia prática, né, de amor e solidariedade, então não aprendi nada à minha volta. Aprendi com outro tipo de convivência, que era a conexão espiritual. Convidência, né, a evidência se abriu muito cedo. Segundo a minha mãe, eu tive menos de 1 ano de idade, talvez por aí. Eu tinha uma foto disso, estou procurando até hoje, não consigo achar. Deve estar com meus irmãos, uma foto que eu estou aqui na minha testa. Tem um calombo que parece um chifre vermelho. Eu me lembro que eu vi essa foto, fiquei tão impressionada, parecia uma verruga monstro aqui, só que imensa, né? Do tamanho assim de uma bola de golfe, um pouco maior. E eles estavam com medo de me levar, segundo a minha mãe me relatou, estavam com medo de me levar em hospital, porque estavam com medo de ver que poderia ser um tumor, que tinha que abrir cabeça, aquelas coisas que antigamente, na década de 50, né, a medicina andava assim, a passos de cágado. Bom, do jeito que veio foi. Então aquele calombão ficou aqui enorme, depois a testa ficou normal, não teve nenhum tipo de
de cicatriz, nada disso, mas a família ficou muito impressionada com aquilo, né? Achou que eu estava, né, tinha feito um tumor, né, na testa, que não tem nada a ver com o cérebro, né? Isso aqui é né, um tecido duro, isso aqui é um osso, né? Aqui é um osso. Então eu não sei como é que isso aconteceu, se ele veio de dentro, se ele veio subcutâneo, não sei de como é que foi, porque era muito pequenininha. Eu só tenho o relato de minha mãe. Mais adiante me contaram que eu tive uma expansão da minha glândula pineal e por conta dessa expansão meu cérebro teve que aguentar uma pressão diferente na cabeça e a expansão teve que se dar até expandindo o osso para poder equilibrar. Então eu tive que, segundo me contaram, né? Aí foi uma informação mais adiante, né, que foi por meios espirituais. Eu tive que adaptar a nova pressão na cabeça, porque havia um aumento de tamanho de uma glândula, que normalmente é do tamanho de uma ervilha, ficou bem maior. E quando você tem uma mudança qualquer dentro do seu cérebro, o seu cérebro muda a pressão, né? A pressão intracraniana é mudada e você tem que compensar isso expandindo a caixa craniana de algum jeito. Eles expandiram aqui, na minha testa. Ficou um negócio estranhíssimo que eu vi a foto, eu fiquei tão impressionada. Nada foi feito, né? Do jeito que ficou, foi embora. E não sei se foi exatamente por conta disso, não sei explicar porque eu era muito criança para poder entender as coisas. E eu comecei, num determinado momento, que eu não sei qual foi, a ter evidência. Então eu via dentro de casa gente que tinha convivido com a minha família e que eu nunca conhecia, né? Porque eram pessoas que já tinham morrido, descrevendo roupa, descrevendo. Só que na minha inocência eu achava que todo mundo estava vendo também. Depois de uma certa idade, depois de meus 8, 9 anos de idade, eu comecei a ficar mais quieta em relação a esses relatos que assustavam o pessoal, né? Eu, a princípio, estava achando que todo mundo estava tendo as mesmas visões e eu, obviamente, procurei não mais falar sobre o assunto, porque eu estava vendo que eu estava sozinha nessa história. E, aos poucos, né, eu fui, né, percebendo, né, que isso, inclusive, afastava as pessoas. E afastava mesmo, né? As pessoas tinham medo, né, achavam, inclusive, que tinha alguma coisa estranha. Depois também vinha saber dessa dificuldade das pessoas entenderem isso, porque ninguém entendia isso mesmo, né? Ninguém olhava isso com o olhar da naturalidade. Todo mundo olhava isso com o olhar do preconceito, de achar que a pessoa estava biruta, esquizofrênica, sei lá o quê. Mas isso era algo que eu tinha que conviver. E fui crescendo, minha adolescência, a mesma coisa. Com 15 anos comecei a me interessar pelo esoterismo, pela numerologia, comecei a estudar, ler, tinha poucos livros na época, e era pitagórica, que não era uma numerologia muito complexa, era muito simplista. E com 17 anos comecei a ter essas experiências fora do corpo, conscientemente. Aí eu comecei a aprender verdadeiramente o que era viver dentro da espiritualidade. Se falava, se pregava dentro das religiões, mas não se explicava. Porque religião é doutrina, é livrinho traduzido, né? A Bíblia foi traduzida 700 vezes e interpretada. Imagina se isso ali não está totalmente deturpado, né?
E fui buscando, ele tinha, não tinha internet, então era livro mesmo. Fui buscando as informações e fui indo, né? E fui, por experiência, me projetando e vendo as coisas. A primeira coisa que eu aprendi, que já contei, foi o que é a quarta dimensão. Quarta dimensão, você está vendo todo o cenário que existe na terceira dimensão, interagindo, se assim o desejar, fazendo barulho, ou interagindo com pessoas, né? Falando com elas e elas te escutando. Mas também é um cenário, né, que você percebe que é totalmente ilusório. Eu, em quarta dimensão, comecei a descobrir, a partir do momento que eu questionei aquilo ali, eu digo, mas eu não quero ficar vendo meu quarto, meu corpo sentado na poltrona, não quero ver nada disso. Quando eu disse eu não quero ver, que se desmontou na minha frente, igual um cenário de papel, né? Um cenário de pano que caiu no chão. Tomei até um susto, porque ali estava sendo, naquele momento, descortinado a palavra ilusão, que mais tarde eu fui entender como Matrix. Isso, imagina isso na década de 60, você tomando conhecimento que você está inserido dentro de um cenário de ilusão, que ele é fictício, ele se desmonta com facilidade. Eu com 17, 18, 19 anos, muito jovem, ainda aprendendo sobre a vida. Claro que não pude abrir a boca para falar. Se falava menos antes, a partir dessas experiências, falei menos ainda. Eu achava até que eu estava me drogando, né? E tudo isso era feito sem nenhum tipo de aditivo, que eu sempre fui contra qualquer aditivo. Por experiência de estar do outro lado, eu acho que qualquer aditivo nos prejudica. Qualquer um. Ayahuasca, maconha, ácido, bebida, tudo isso é furada. Você tem que estar completamente consciente e limpo, para você não cair em cilada. Senão você vai para o outro lado, vê assim Jesus Cristo falando com você e aquilo ali é um ser evolutivo, dando gargalhada e doido para te pegar. Porque se você estiver do outro lado do teu corpo, sem o teu corpo, né, do outro lado da quarta dimensão, que é o primeiro estágio, e tu der uma vacilada, teu corpo dança, porque alguém toma ele. Eu só tive uma vez esse perigo acontecendo comigo, uma vez só. E aí eu vi o quanto aquilo ali era perigoso de sair naquelas condições. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que quando eu saí de madrugada, eu acordei, me projetei, quer dizer, não era uma coisa deliberada, porque eu fazia isso conscientemente a hora que eu quisesse. Eu me projetei, jovem, morando na casa dos pais ainda, parti para dentro da parede que dividia o meu quarto do quarto dos meus pais e fui ter com a minha mãe deitada, sendo estrangulada por um obsessor, um maluco, um sei lá o que tivesse ali, não sei nem o que era. Um sujeito medonho que estava ali apertando o pescoço dela. Daí eu peguei ele, né, segurei, e aonde a gente está na quarta dimensão, a gente toca quem está na quarta dimensão. Segurei ele e trouxe. Saí com ele para trás e aí tentou entrar no meu corpo. Nossa, foi horrível porque ele já me trouxe uma energia horrorosa e a única coisa que me passava pela cabeça foi uma coisa que um preto velho tinha me ensinado, que nessa época eu frequentava um centro de Umbanda, que eu gostava muito, de um preto velho chamado Vovô Benedito, que eu já contei que é um grande guardião que me dava proteção. Quando eu comecei a frequentar aos 18 anos esse local, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E ele tinha me ensinado, toda vez que você se sentir ameaçada por algo que está querendo te desequilibrar, você vai falar a seguinte frase: esqueci até a frase agora, mas vamos ver se eu me lembro.
pouco eu me lembro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eles não podem nem ouvir a palavra Jesus Cristo, que eles saem correndo. Eles têm medo de Jesus Cristo, Arcanjo Miguel. São mantras que detonam qualquer coisa negativa que tiver em volta, né? É igual spray na barata, né? Tá uma sprayzada ali que sai tudo correndo. E quando eu falei isso, ele desgarrou de mim, saiu janela afora, né? Janela, parede, tudo. Saiu que nem um desgovernado. Eu consegui dormir, mas dormi muito mal, porque eu voltei muito mal para o corpo. E eu me lembro que toda vez que eu voltava mal para o corpo, né? Que eu voltava numa situação, tô eu conscientemente do lado de fora, e acontecia alguma coisa que me obrigava a voltar imediatamente para o corpo, que alguém ia acender a luz, bater a porta, alguma coisa parecida, que às vezes eu fazia isso durante o dia. Um sábado de tarde, que eu estudava na faculdade o dia inteiro, então só sobrava sábado para fazer isso. Ou então de noite, quando eu estava sem sono, eu fazia. Eu me lembro que quando eu voltava para o corpo, eu voltava conscientemente, eu senti uma sensação horrorosa, parece que estava cheia, com a cabeça cheia d'água. Era essa a sensação, parecia que a cabeça estava cheia d'água. Tem gente que relata ressaca como se estivesse com a cabeça cheia d'água. Eu acredito que seja mais ou menos essa sensação. E aí a bênção, porque só depois que você sai de novo e volta que você ajusta, né? Porque você acha que entra meio enviesada, não sei o que é. Você entra meio esquisito e aí tem aquela mal-estar horrível. Isso acontece muito quando você dorme e sai do corpo e acontece alguma coisa do lado de fora e você mesmo inconscientemente tem que voltar para o corpo correndo. E quando acorda de manhã como se tivesse tido uma ressaca. Acorda mal. Sensação horrorosa. É a mesma coisa. Só que uma é consciente e outra é inconsciente, né? Quando você está dormindo, todo mundo sai. Só que você não lembra que saiu. E quando você sai conscientemente, você sai acordado, você só fecha o olho. Então a sua personalidade vigente, reencarnatória, passa para o outro lado, dentro de um corpo azulado. É igual que o pessoal faz aqueles desenhos de fantasminha, né? Tudo azuladinho. Só que não é aquele negócio de parece estar num lençol, não é nada disso. Isso aí é folclore, né? É um corpo físico duplicado, é o corpo que você tem, braço, perna, mão, porque eu olhava minha mão tudo azuladinho assim. Não tinha a textura de uma pele, era tudo azulzinho. Eu olhava para baixo assim, era tudo azulzinho. Mas era um corpo, não era aquele lençol do fantasminha, né? Fantasminha camarada, não era isso. E era interessante que quando eu saía, e eu nunca encontrei com ninguém do lado de fora, não. Pouquíssimas vezes eu tive contato com alguém que me mostrou algo. Uma das vezes que foram me mostrar que essa famosa colônia, que todo mundo acha uma gracinha, é colônia de prisão, né? As pessoas dizem assim, colônia, que beleza, colônia prisional. Do outro lado também tem. Então eu sempre saía e não encontrava ninguém. E esse negócio de dizer que a gente está do outro lado, está preso, está prisioneiro, não pode ir a tal lugar, mentira. A gente pode ir para qualquer lugar, desde que a gente esteja com uma frequência adequada para entrar naquele lugar. Então, se eu quisesse sair da quarta dimensão, que é um lugar que todo mundo vai quando se projeta, independente de ser uma pessoa antenada espiritualmente ou não, quando você quer sair desse cenário, você tem que estar com uma frequência adequada para você adentrar frequências outras. Se você tiver com essa frequência horrorosa, não vai entrar, vai ficar preso na quarta dimensão e olhe lá. E eu ia pesquisando, vendo, observando o que aquilo estava me oferecendo, porque ninguém me dizia nada, nem dentro do meu corpo. Eu não tinha ninguém me dando orientação, eu estava por mim mesma. Não podia falar nada para a família, porque não ia entender. Não tinha ninguém que conversasse sobre isso comigo, porque ninguém sabia nem que isso existia na maioria das vezes.
Isso era uma coisa que se falava muito dentro dos preceitos, né, budistas, que foi o único lugar que eu encontrei uma conversa em que eu podia me situar, né? O budista faz projeção astral consciente. Então, ali eu vi algumas experiências de projeções desses budistas para eu poder entender o que estava acontecendo comigo. A primeira vez eu pensei que tivesse morrido. Fiquei 4 dias numa fazenda maravilhosa, que eu já contei que o cavalo veio ter comigo, dentro da fazenda, um cavalo selvagem. O lugar era um açude maravilhoso. Foi palco de escravagismo, que eu vi os escravos andando dentro da fazenda, dentro da casa da fazenda de noite. Encaminhei eles, porque eu já sabia fazer isso, porque eu já frequentava esse centro kardecista, né? Comecei a frequentar com 17 anos e comecei a frequentar com 18 depois para valer, né? Ali eu fui como convidada, para conhecer, para saber como é que era. Depois, com 18 anos, comecei a participar lá com eles, né? Foi nessa época comecei a entender algumas coisas e foi esse preto velho que começou a me ensinar algumas coisas. Só que ele dizia para mim, não, ele olhava para mim, eu não contava nada para ele, nada. Ele que dizia tudo. Era impressionante como é que ele tinha uma conexão comigo. Não era um preto velho de verdade. Ele se fazia de preto velho para poder coordenar o grupo ali, mas ele foi um escravo no Egito. Me deu o nome dele, né, que ele gostava mais de ser chamado do que Vovô Benedito. Era o nome que ele se sintonizava mais, né? Que era esse nome do Egito, escravo, trabalhador. Uma vez ele até falou para mim, todo mundo fica falando bobagem, dizendo que foi extraterrestre que botou as pedras lá nas pirâmides. Foi nada, fomos nós. A gente tinha que puxar aquilo com corda, e se aquilo arrebentasse, morria gente à beça. Não teve nada de ninguém que não fosse nós, muitos de nós, empurrando aquelas pedras. Uma vez ele deu até um monte de informação sobre isso, né, contestando totalmente aquela ideia de que extraterrestre tinha colocado as pedras lá. Não colocou, não. Foram os escravos que colocaram, porque estavam sendo orientados pelos Anunnakis, né, que estavam misturados com o pessoal da época, né? Tanto é que os egípcios usavam aqueles cones na cabeça por causa do cérebro dos Anunnakis, que é comprido, que é um cone. O cérebro deles é acompridado assim. Aí eles botavam aquele negócio ali para esconder esse cérebro comprido. Muitos Anunnakis misturados, né? Híbridos misturados com os seres humanos. E foi assim que a coisa foi andando para frente. E foram sendo construídas muitas coisas baseadas nas orientações dos Anunnakis, que são os moradores desse planeta Nibiru, ou Nibiru, como muita gente chama. Bom, Thelma, eu quando vejo um documentário sobre o Egito, só de olhar aquilo ali me dá arrepio nos pelos do pescoço. Não vejo nenhuma grandiosidade, maravilha, nada daquilo ali. Eu vejo um negócio ruim. Sabe, como se você estivesse olhando uma estátua, né, sendo glorificada para o mal. Eu vejo isso. Tanto é que eu tive muitos convites e muitas oportunidades, quando eu estava em Portugal foi uma delas, de ir para o Egito para conhecer as pirâmides de Gizé e outras pirâmides que existem lá. Eu falei um sonoro não. Não quero, não. Não vejo a história do Egito, né? Não vejo a história do Egito como sendo uma história referente da humanidade. Eu vejo como uma escravidão da humanidade. E a única coisa bacana que eu acho do Egito
São os adereços, né? São os adereços que eles têm, né? Adereços de enfeite, adereços de decoração. Acho lindíssimo aquilo ali. Muito bonito. Mas o resto, né? Para mim é a cultura do mal, tá? É a edificação do mal, até porque eu sei que lá foi o berço, né, da comunicação dos Anunnakis com os seres humanos. E os Anunnakis não são boa bisca, né? E esse preto velho me contava as histórias, né, da escravidão deles, que eles eram muito bem tratados. Eles não eram tratados de uma forma hostil, mas eles comiam bem, eles tinham uma boa hospedagem, a hospedaria era próxima, hospedagens próximas dos lugares de construção, para não haver muita locomoção, mas não podia sair dali, tinha que fazer as coisas que eles queriam. E fazer o quê? Né? Então todos os adereços, né, todas as pinturas, adereços, esculturas, eu acho muito bonitas. Muito bonitas. Muito... forma com que eles faziam lá as homenagens, né, às pessoas, com um monte de cultos de ornamentos e tal. Até aí tudo bem, não tem o menor problema em relação às belezas de cultura do Egito, mas esses locais onde se faziam coisas, né, para se cultuar, para se edificar, para se perpetuar, o que seja lá o que for, eu nunca fui lá, mas eu vejo documentário, me dá uma sensação ruim, horrorosa. E esse preto velho viveu nessa época, né, que se dizia preto velho para não embolar a cabeça das pessoas, né? E a gente conversava muito. Eu ia para lá para conversar com ele, sentava do lado dele, que ele dizia que eu tinha que aprender a tabaque, eu aprendi a tabaque. Ele dizia, você tem que aprender a bater. Aí eu aprendi a bater. Então toda vez que tinha festa lá, como era esse preto velho que batia a tabaque, ele olhava para mim e dizia assim, agora, ele me chamava de filhote, filhote, agora é com você. Eu começava a bater o atabaque para ele poder se levantar e começar a receber as outras entidades. Durante a festa, né? Que ele tinha caboclo, tinha um hindu, tinha um monte de... Que até um padre ficou impressionado na plateia, porque o padre era sem vergonha, era vidente o padre. Depois veio falar comigo e com outro rapaz que o líder daí é uma cabeça coroada, né? Tem entidades bonitas, foi um padre falando isso, né? Mas, enfim. E esse preto velho foi a minha referência das conversas e das proteções, que ele me protegia. Né? Me protegia mais, inclusive, do que protegeu lá o médium dele, né? E já trabalhava com ele já a vida inteira, né? Porque esse médium começou a incorporar com 7 anos de idade. Ficou muito famoso no Rio de Janeiro, ganhou medalha da federação. Esse senhor que eu conheci depois, quando eu estava com 17 para 18 anos, eu conheci esse senhor. E fui até numa comemoração de que ele ia receber da federação dos cultos africanos, alguma coisa parecida. Ele estava lá no Clube América, na Teodoro da Silva, uma festa grande, né, com um monte de representações de candomblé, de nação, de umbanda, de omolocô, todo mundo lá. O ápice do negócio era a entrega da medalha para ele. E nós estávamos lá, pessoas que o conheciam, né, que frequentavam o centro dele. Estávamos lá para prestigiá-lo e ele fez um discurso muito bonito e disse, essa medalha eu não vou levar para minha casa, eu vou deixar na federação como uma homenagem a todos aqueles que trabalham pelo bem da humanidade. Eu achei aquilo sensacional, né? Aí eu me encantei mesmo.
encantada com ele. Esse sabe das coisas. Mas eu ia para lá para conversar com esse preto velho, e falava para ele, né, das coisas eventuais que eu acreditava. Aí eu sentava com ele e como eu era vidente, né, minha vidência bombando e eu já me projetando para fora do corpo e tal, né? Aí quando eu via alguma moça lá, filha de santo, né, que eu não era filha de santo, eu estava ali sentada do lado dele para ajudá-lo no que ele precisasse, conversar com ele, aprender o atabaque para ele poder, né? E realmente aprendi a bater atabaque. E ele dizia para mim, cuidado, né, cuidado com seus passeios lá fora. Ele já estava se referindo às minhas projeções. Ele me protegia, assim, impressionantemente. Era impressionante as proteções que ele fazia comigo. E uma vez a esposa desse médium, que é esse pai de santo, né, conversando comigo num desses intervalos que tinha, falou assim, você sabe o que aconteceu? Eu estava no hospital e estava o soro acabando de madrugada, num domingo, e eu comecei a tocar lá a campainha, nada de enfermeiro, eu já estava ficando nervosa, e o soro acabando. De repente entra um médico, desliga o soro, pergunta se eu estou bem e vai embora. E de manhã cedo, bem cedinho, a enfermeira chegou e falou, quem foi que desligou o soro? Foi desligar o soro, né? Quem foi que desligou o soro? Desligou a borboletinha lá do soro. Ele falou, o doutor esteve aqui. Que doutor? O doutor que esteve aqui. Como é que ele estava vestido? De camisa preta e calça branca. Mas aqui não tem nenhum doutor vestindo assim e não tinha doutor nenhum nesse final de semana de plantão aqui. Se era o hospital do Andaraí ou alguma coisa parecida. Ela, né, achou aquilo estranhíssimo. Ainda mais ela dizendo, aqui não se usa camisa preta. Ainda mais médico, é todo de branco. Ela calou a boca, né? Quando ela voltou para casa, o marido dela incorporou o preto velho e falou, gostou da minha visita? Gostou da minha visita? Eu falei, caramba, cara, que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Aí ela falou assim, Vera, ela gostava muito de mim, essa senhora. Vera, é maravilhoso você ter uma visita de alguém do mundo espiritual, zelando por você, né? E você sabe que está zelando por você. E que você pode tocar, porque ele tocou meu braço. Ali eu aprendi com o preto velho que a materialização poderia ser feita, né? Porque até então eu tinha algumas informações, mas nunca soube, né, que era possível fazer. E ele continuou me protegendo sempre, me protegia sempre. Uma vez eu pedi para ele, para uma moça que estava desesperada, sendo despejada, era minha amiga, despejada com as irmãs, a família era do Nordeste, eles estavam no Rio de Janeiro e estavam sendo despejados por falta de pagamento, eles queriam ir para um outro apartamento mais barato, que aquele era muito caro. Os pais pagavam antes, depois foram embora para o Nordeste, deixaram eles lá e eles não conseguiram dar conta. E ela estava desesperada. Aí eu pedi ao vovô Benedito, vovô, ajuda minha amiga lá. E ela estava vendo um apartamento, telefonou para a imobiliária, né, concorrendo com outras pessoas, como acontecia sempre. Todo mundo disputando, né, ser inquilino daquele lugar. Eles olham a ficha melhor e entregam a chave para quem tem a ficha melhor. E a ficha dela estava suja, estava todo mundo com ficha suja. E eu tinha pedido pro vovô, e aí o cara no telefone, falando com ela pelo telefone, sem falar com ela pessoalmente, falou assim,
olha só, eu vou mudar de ideia. Não era para aceitar você, não, mas eu vou aceitar você. Mesmo com a ficha suja, porque ela que ia fazer o contrato, mesmo com a ficha suja, eu vou aceitar você como inquilina, vem buscar a chave aqui. Aí ela correu para mim, ficou todo contente. Ela não sabia que eu tinha pedido pro vovô, não. Aí eu falei assim, eu falei, nossa, que legal, o vovô Benedito, que ela sabia da existência, eu pedi a ele, né? Pedi a ele a última vez que eu estive lá para lhe ajudar a fazer essa transferência para outra casa. E aí ela disse assim, ela olhou para mim e falou assim, não tem nada de vovô Benedito, não. O cara gostou da minha voz, de que religião não é espiritualidade. Religião é doutrina, cartilha, rituais. E se você tiver numa religião e não tiver conexão com os seus guardiões e com a verdadeira função de ser um intermédium, um intermediário, você está perdendo seu tempo lá, porque tem alguém que está só te aprisionando para mandar em você e a tua vida espiritual não está andando nada. Você não está fazendo o que você deveria fazer aqui, espiritualmente falando. Então, esquece. Você pode frequentar os lugares e tal, acho que não há problema nenhum, mas não bota o pescocinho né, na guilhotina, porque meteu o pescocinho na guilhotina, você vai ter a sua vida espiritual paralisada e vai ser fantoche de alguém que está se deixando levar pelo ego, de ser o máximo, de ser ali o guru, sei lá o quê, o padre, o papa, o pastor, sei lá o quê. E que está ali só exercendo o poder, né? Como eles dizem, e eles não gostam disso. O mundo espiritual de verdade não gosta de nada disso. Gosta de simplicidade. E dentro do Grupo Jade eu aprendi mais ainda essa conexão, né, com os extraterrestres que começaram a fazer cirurgia espiritual aos domingos conosco lá, e todas aquelas entidades de todas as linhas, Umbanda, hindus, extraterrestres, o que for, todo mundo ali colaborando para fazer caboclo, preto velho, todo mundo trabalhando ali em harmonia, não há essa disputa, essa bobajada que as religiões fazem umas com as outras, não existe isso. Não existe isso. E eu digo para as pessoas que têm o compromisso mediúnico, né, que é intermédium, que não tem nada a ver com capacidade psíquica expandida. Capacidade psíquica expandida é clarividência, clareaudiência, psicocinese, né, projeção astral. Isso é um atributo do ser humano, não tem nada a ver com entidade. E mediunidade, né, mediunidade, é ser intermédium, é você se colocar à disposição numa dedicação em qualquer lugar ou no dia a dia para o trabalho mediúnico, que é intermediar o mundo extrafísico do mundo físico. Então eu sempre ensino às pessoas, olha, quer fazer um bom trabalho mediúnico, você simplesmente diz assim, meus guardiões, eu me coloco receptiva para vocês me intuírem, né, aonde eu tenho que ir, o que é que eu tenho que falar, o que é que eu tenho que fazer, porque aí eles estão perto de você, eles vão te dar essa orientação, como eles fizeram várias e várias vezes comigo na rua, em situações das mais variadas. Que é assim que eles trabalham. É assim que eles trabalham. Sem ritual, sem muita coreografia, sem ficar com aquelas, né, ficar ali, aquela bobagem, eles querem trabalhar, eles querem ajudar, porque eles crescem, todos nós crescemos, a pessoa que é ajudada melhora, então fica bom para todo mundo. Mas você coloca à disposição, eu estou à disposição para os meus guardiões, aqueles que vão trabalhar comigo, que estão me guardando, querem fazer algum tipo de interferência necessária, que eu me coloco à disposição para, na minha situação do dia a dia, ir encontrar com quem que eu tenho que encontrar para dizer as coisas que precisam ser ditas. E aí você está fazendo um trabalho mediúnico. Eu tinha uma guardiã que dizia o seguinte: dor de barriga não dá às terças-feiras de 7 às 22 horas, das 19 às 22 horas. E ela dizia para todo mundo ouvir, dor de barriga não dá de 19 às 22 horas, porque você pode encontrar uma pessoa necessitando de ajuda, assim, num domingo às 8 da manhã, ou numa quarta
às 11 horas da noite. Então, se você se coloca à disposição, coração aberto, para você poder interferir positivamente, aonde tem que interferir, que você fique em conexão para fazer as ações devidas, que eles vão te intuir, você vai fazer um trabalho espiritual bacana, sem alarde, sem baboseira, sem beijamão, sem nada disso. Tudo assim, discretamente. E vai sentir uma sensação muito forte de dever cumprido. Isso é estar conectado. Bien, até domingo. Beijo no coração de vocês. E até a próxima.